Muito bem, nós estamos no dia 27 de fevereiro de 2021. Há exatamente 22 anos, falecia na Alemanha, onde nasceu, Dom Theodardo Leitch. Foi bispo de Dourados durante 13 anos, percorreu praticamente antes de chegar ao bispado em Dourados, praticamente todo o estado de Mato Grosso e antes e depois da divisão do estado. Esteve em Rosário Oeste, Cuiabá, depois Campo Grande e finalmente pároco em Dourados. Toda a trajetória, toda a biografia resumida de Dom Theodardo está nesta página aqui da História Informal, numa postagem feita exatamente nesta data, 27 de fevereiro. Eu gostaria de fazer aqui, não destaque da trajetória, não resumo da trajetória que já está neste post, apenas falar de minha experiência com o Dom Theodardo Leitch. Eu era deputado federal em 1985, quando recebi meu gabinete em abril de 1985, um telefonema do Chico Brambati. O Chico Brambati era o coordenador do CEDAMP, que era o Centro de Estudos Sociais de Campo Grande. Me ligou comentando uma ocupação de terra no município de Ivinhema, numa gleba pertencente à empresa Someco. Era uma área de floresta, né, uma reserva florestal que teria sido ocupada por um grupo de brasiguaios, pessoas que saíam do Paraguai, brasileiros, né, que saíram do Paraguai, voltando para o Brasil e ocuparam esta área. Ele me pediu que eu desse o apoio possível como parlamentar, mais ligado aos movimentos sociais, a este grupo, né, que havia ocupado essa área e que já havia recebido uma liminar de despejo, né, ação de despejo despachada pelo juiz de Ivinhema. E eu desci imediatamente desci para Ivinhema e em Ivinhema encontrei exatamente com Dom Theodardo Leitch. Já estava lá dando todo o apoio aos ocupantes da área, aos invasores da área, e tentando negociar com o governo uma forma do pessoal permanecer, né? Uma coisa que era completamente impossível, até porque a gente vivia numa época de ditadura e havia um aspecto legal que teria que ser sido obedecido pelo governador de Mato Grosso do Sul, Dr. Wilson Barbosa Martins. Eu desci a Ivinhema, fiz algumas ligações para o governador e ele me disse: olha, Sérgio Cruz, não tem jeito porque é uma decisão da justiça e a polícia tem que agir, atender, sob pena de não deixar de se submeter de eu cometer um crime por não atender a determinação judicial. Eu pedi ao governador algum tempo para eu tentar negociar com a Someco. Tentei várias vezes. A Someco chegou a fazer uma proposta de transformar uma parte da área ocupada por ICMS, que a empresa devia ao Mato Grosso do Sul, mas terminou não havendo acordo. Então, houve um despejo até violento, e que teria sido mais violento ainda se não fosse a presença de Dom Theodardo Leitch. Ele estava lá, né? Foi já tendendo para a idade acima dos 65, 70 anos, ele foi lá e deu toda a assistência. Eu o acompanhei durante todo o episódio do despejo, que foi, naquela época, o maior despejo da história do Brasil. Eu não sei se houve depois maior, espero que não tenha havido, mas foi aquele o maior despejo da história do Brasil. Um despejo feito com muita
com muita truculência, como é feito todo o despejo, é claro. Tem a polícia cumprindo a sua ordem judicial de desocupar a área, e tem os ocupantes, né, os invasores, resistindo e tal. Mas a presença de Dom Teodardo Leitz terminou tranquilizando, né, dentro do possível, aquele episódio de truculência. E suavizando, né, um pouco aquele episódio. O pessoal foi acampado em frente à igreja de Viema, e logo em seguida o bispo de Dourados conseguiu uma área lá na vila, numa vila próxima de Dourados, São Pedro, na Vila São Pedro, uma área que era da própria igreja, ao lado da capela, e deslocou todas essas famílias para lá. Lá o pessoal ficou vários dias, cerca de muito mais de um mês, né, 2, 3 meses, recebendo toda a assistência técnica da igreja. O governo não moveu uma palha, o governo queria que o pessoal, né, debandasse. O pessoal ficou lá num ajuntamento, né, de manifestação, de luta, de resistência. O pessoal veio a Dourados, o pessoal foi a Brasília, eu consegui levar uma comissão de líderes a Brasília, conseguimos a desapropriação da área, né, de uma área do governo estadual. Aliás, o governo conseguiu adquirir uma área em Nioaque, e foi criado ali o primeiro assentamento rural do Estado, né, estadual, feito pelo governo do Estado. Colocou o pessoal lá, tudo isso graças, né, à interferência, à influência e, sobretudo, à pressão exercida pela igreja à frente de Dom Teodardo Leitz, né. O pessoal mudou, hoje existe lá o assentamento na região da Padroeira, né, Padroeira do Brasil, está lá o assentamento, já produzindo. Essa é outra história que eu vou contar em outra ocasião. Mas eu queria ressaltar a presença de Dom Teodardo Leitz. Dom Teodardo Leitz, que incentivou e que manteve a Comissão Pastoral da Terra. Naquele tempo não tinha MST, era a Comissão Pastoral da Terra, e Dom Teodardo Leitz se entregou totalmente à luta dos trabalhadores rurais naquele tempo, inspirado naturalmente em bispos, né, do seu tempo, como Dom Helder Câmara, Dom Tomás Balduino, Dom Pedro Casaldáliga, bispos que da mesma linhagem, né, da mesma filosofia de Dom Teodardo Leitz, da mesma opção preferencial pelos pobres de João XXIII, em pleno papado de Paulo VI, conseguiu, né, criar, né, um ambiente favorável para dar seguimento, dar provisão ao seu ideal de atender os pobres e os oprimidos. Eu tenho aqui, depois, na postagem que eu fiz hoje no Facebook, uma memória do grande Sultan Razvan, meu amigo e companheiro de lutas, onde ele fala que o testemunho dele sobre a ação, né, resumiu a ação de Dom Teodardo na sua defesa aos oprimidos num fato que ele assistiu em Dourados, que 2 prostitutas estavam sendo conduzidas para a cadeia num camburão da polícia. Ele parou o camburão da polícia, retirou as 3 prostitutas do camburão e levou para a igreja, né? Aí, para você notar o compromisso que o Dom Teodardo Leitz tinha com os pobres, com os oprimidos, com as minorias. E isso que eu tinha para falar. Foi salutar, memorável, a minha convivência com Dom Teodardo Leitz, o meu prelado inesquecível e favorito. Muito obrigado por sua atenção.